Cara, esse negócio é um negócio engraçado, né? Porque vira e mexe, os mesmos companheiros aí na imprensa abrem espaço para tudo que o pai do Gerson fala, as maiores bobagens que ele possa falar. Essa é mais uma delas. Primeiro, o Gerson, ele, pelo que eu sei, de fato, ele ganha bem menos, por exemplo, que o Bruno Henrique, né? Mas vamos analisar a situação. O Gerson, ele foi vendido pelo Fluminense para Roma, emprestado à Fiorentina. O Flamengo foi lá e contratou. Ele voltou ao Brasil. Aí veio a pandemia, aquela coisa toda, e o Sampaoli estava no Olympique de Marseille e cismou com o Gerson. O Flamengo fez o negócio. Foi uma venda de 21, 22 milhões de euros aproximadamente. Ele chegou por 11, saiu por 10 milhões a mais. E precisava vender, porque na pandemia a coisa mudou bastante. O Flamengo vendeu, ele foi lá ganhando muito mais, ele quis ir, tudo certo, beleza. Jogou uma boa temporada com o Sampaoli. Aí o Sampaoli deixa o clube francês, assume um croata, Igor Tudor, que mudou a forma do time jogar, e o Gerson virou reserva. O Gerson estava insatisfeito. Aí o Gerson quer voltar para o Brasil. Se o Gerson continua lá na França e cumpre o seu contrato com o Olympique até o final, na reserva ou não, ele vira o quê no final, se ele não renovar o compromisso? Dono dos seus próprios direitos. E aí, quando ele vai acertar um contrato, ele faz como fez o Bruno Henrique no Flamengo, como fez o Michael, como fez o Danilo, como fez o Alexandre, né? São jogadores que ficam livres do mercado, e aí o que ocorre? O Vampeta sempre fala isso aqui. Ele negocia o salário e ele, entre aspas, vende os direitos dele para o clube. E o clube nunca paga, em geral, né? Não paga à vista, nem em parcelas como pagaria um outro clube. Ele paga diluído no salário. Então imagine o seguinte, o jogador vale 10 milhões de euros. Aí ele negocia com o clube, olha, você vai me dar um salário de tanto e tal, meu valor é de 10 milhões, mas eu estou livre, você não vai ter que pagar essa multa, então dá esse dinheiro para mim. Para mais 10 milhões eu tinha que pagar para um outro clube, vamos negociar. Aí fechou em 5, digamos, 6. Esse dinheiro vai ser diluído ao longo do salário. Então a remuneração fica muito alta, mas não é só o salário. O Guerreiro, quando foi há quase 10 anos para o Flamengo, era isso. Ele tinha um salário e tinha o valor da concessão dos seus direitos. Porque o Corinthians tinha uma dívida enorme com o Guerreiro, não pagou, então fizeram uma operação triangular. E aí ele passou a ter uma remuneração mensal muito alta. Mas não é só o salário. É o salário e você está vendendo seus próprios direitos federativos para o clube. É isso, basicamente. Então, o Gerson, quando ele volta para o Flamengo paga 15 milhões. Se ele fosse o dono dos direitos, esses 15 milhões, talvez não tudo isso, mas uma boa parte desse dinheiro iria para ele, diluído no salário. Essa é a diferença. Não é difícil entender. E quando ele voltou, ele abriu mão de comissão, etc., porque ele quis voltar. Ele quis voltar. Ficasse lá, enfrentasse lá o banco e tal, brigasse pela posição e tal, e não vou voltar, vou ficar no futebol francês, ou me empresta, mas eu vou cumprir o meu contrato com o Olympique. E aí, no final, se ele ficasse livre, né, ele poderia negociar. O Gerson se valorizou no passado, sem dúvida alguma. Então, como é que você tem que fazer nessas horas? Você procura a diretoria e fala, olha, a gente acha que o Gerson vale mais e tudo, queremos rever a questão salarial dele. Ele tem um contrato até o final de 27. Então, prorroga esse contrato até 29, por exemplo, e dá um reajuste. Isso é negociável. Vai ter que procurar a diretoria do clube e conversar. E, se a diretoria não puder acertar isso agora, esperar o momento certo. Porque tem um contrato em vigor, amigo. É assim que funciona. Então, esse tipo de pressão via imprensa, e via sempre por intermédio dos colegas de sempre, eu acho extremamente inábil, incoerente e que ignora a parte importante da história. O jogador, ninguém foi lá e pegou ele à força, ele quis voltar. Se você procurar, eu até pus aqui no Twitter outro dia, na época que ele estava no Olympique, o mesmo espaço que foi dado para ele agora, o mesmo veículo, publicando, pai do Gerson, vai embora, o Igor Tudor não coloca o filho para jogar, reclamando. Sempre é a mesma coisa, não muda nada. Então, assim, o Gerson ele ganha menos, de fato, ele merece mais? Eu acredito que mereça, ele está jogando muito bem, é um jogador importante, é capitão, ele se valorizou. Mas isso tem que ser negociado, porque você tem um contrato em vigor. E tinha um outro contrato, repito, ficasse lá, reserva, não, eu vou enfrentar, vou brigar pela posição, não vou baixar a cabeça, não quero voltar para o Brasil, né? Vou seguir em frente, vou cumprir meu contrato. Estaria lá ganhando bem mais do que ganhava no Brasil, no caso no Flamengo, e ao final desse compromisso, ele foi para lá na pandemia de 2021, né? 22, 23, 24, São Paulo levou ele lá. 26. Se fosse 5 anos de contrato, acho que era isso, no ano que vem ele ficaria livre. Mais um ano. Ele tem 28, ele teria 29 anos, estaria livre. Aí ele chega no próprio Flamengo e fala, Flamengo, você quer de volta? Eu quero tanto de salário, mas eu sou o dono dos meus direitos. Como é que fica isso aqui? Quero tantos milhões de euros. Legal, beleza, topei. Vou diluir no salário. Faz a conversão e tal, dilui. A grosso modo é isso.
e o cara passa a ganhar bem mais. O Michael fez um contrato excelente, porque ele cumpriu o contrato dele no Arábia Saudita. Ele ficou livre. Então ele chega e negocia. Se ele tivesse vínculo ainda com o Al Hilal, o Flamengo teria que pagar ao Al Hilal, né? E além disso pagar o jogador. Aí ele ganharia menos, porque o dinheiro vai para o Al Hilal e o salário vai para o jogador. Quando você não paga a multa, o dinheiro vai todo para o jogador. E geralmente o que acontece? É um valor menor do que você pagaria para um clube. Mas para o jogador é muito dinheiro, é ótimo, é um grande negócio para todo mundo. E os caras se acertam assim. E para o clube fica mais fácil, porque ele dilui no seu fluxo de caixa. Você bota dentro do seu orçamento mensal. Você não precisa colocar, por exemplo, o De La Cruz foi 15 milhões de dólares, 16 milhões, aproximadamente isso, à vista. Você tira do seu caixa e paga à vista. Outros jogadores que são contratados assim, no futebol brasileiro, você paga a cada 6 meses uma parcela, 4 meses uma parcela, geralmente é assim. Né? Você não paga todo mês. Você faz um acordo, paga tanto agora, tanto daqui a 6 meses, mais tanto, e vai pagando. Então você tem que fazer uma reserva ali para pagar aquele valor, aquele montante na data combinada. Então é um modelo diferente. Assim não, você põe no seu fluxo, se você fala, aqui cabe tanto, eu posso gastar tanto por mês com a remuneração mensal dos atletas. Cabe aqui o tanto que esse cara vai ganhar? Cabe. Você coloca ali, paga todo mês, está resolvido e conta com o jogador. Então o Gerson foi contratado numa outra situação e ele quis sair. Ele quis sair do futebol francês. Ele não quis enfrentar a situação, que é um direito que ele tinha também. Não quero ficar, não gosto do técnico, quero ir embora, beleza. Mas aí não dá para ter tudo, amigão. Aí você tem que abrir mão de alguma coisa. Aí o Flamengo falou, você quer voltar? Eu trago de volta. Vamos negociar com o Olympique. O Olympique perdeu dinheiro. Não perdeu dinheiro porque o Gerson ajudou o Olympique a chegar à Liga dos Campeões. Foi vice-campeão francês. Ele jogou muito bem. E só o dinheiro que eles ganharam participando da Champions já compensou isso aí facilmente. Então não perdeu dinheiro. Mas na negociação de forma específica, analisando, custou 21 para 22, saiu por 15. Então vendeu mais barato do que pagou. E aí, então o Olympique abriu mão, né? O jogador abriu mão e o Flamengo fez um esforço para contratar o jogador mais caro do que pagou antes, que comprou por 11 lá atrás, em 19, e teve que recomprar por 15. É isso. Eu acho isso muito ruim, assim. Eu acho uma maneira errada de você encaminhar, né? E ganhava em euro lá, né? É lógico que ele ganhava mais, em euro, não tem jeito. mais lá. E podia se ficar ele lá. quis sair, quis voltar pro Flamengo, Sim. então tinha que abrir mão de alguma coisa. Não tem como. É uma negociação. O pai dele falou, né? É bom para os dois lados, né? Então teve que abrir mão para um lado e para o outro, né? Sim, e na época ele deu declarações no mesmo espaço onde apareceu a matéria dele agora, depois de falar no podcast dele mesmo, né? Dizendo que estava satisfeito, que o Gerson podia ficar e tal, enfim. Flávio Prado, tá aí. A palavra do pai do Gerson. A gente acompanhou a declaração do seu Marcão em entrevista ao Pod do Marcão, Flávio. Imagina se essa moda pega. Um assunto interno que acabou saindo, né, do dia a dia rubro-negro e veio aqui para a imprensa, para o meio da torcida. Segundo o pai do Gerson, ele tem um dos menores salários do pelotão de elite do Flamengo, Flávio. Estava pensando, enquanto estava ouvindo o Mauro, de fazer uma entrevista minha. Vou me entrevistar, faço aqui, corro lá e tal. É que tem IA, dá para o cara responder, né? Mas seria legal, não seria? Um momento, pergunta, dá uma corridinha lá. Corre, resposta, responde, volta. Ou IA, né? E agora você faz, né? Você faz um dublê, aí você pergunta e o dublê responde e tal. Então, há uma série de envolvimentos em cima disso. Eu sempre acho que o cara que vai não deve voltar. Eu acho sempre um mau negócio, sempre questiono isso. Tenho muita dúvida como vai ser o final da história do Neymar. Estou torcendo demais para que continue toda essa euforia, tudo isso, mas tenho muita dúvida a respeito. Ontem eu vi com muita atenção a despedida do Marcelo lá em Madrid. E quanto mais eu via, mais eu dizia, que raio ele veio fazer no Fluminense? O que ele veio fazer aqui? Saiu daquela maneira patética, brigando com o Mano Menezes, deu um monte de papelão, um monte de vexame, ficou com fama de... Eu não conheço, nunca falei com o Marcelo na minha vida. Então não sei se ele é bem-humorado, mal-humorado, quais circunstâncias, mas ficou com uma imagem muito ruim, né? Do cara que não quer tirar foto com criança e tal, não sei o quê. Então esse negócio de o cara voltar é sempre muito complicado. E o caso do Gerson está dando esse problema aí, né? Essa situação que o Mauro colocou. Ele quis voltar, não queria mais ficar lá com o treinador... E aí, meu amigo, gera esse tipo de situação. E o Gerson, as 2 vezes que passou pelo Flamengo, tem sido uma utilidade muito grande. Vamos ver que tipo de transtorno isso vai significar para o Felipe Luiz, né? O Gerson é um jogador crucial para a hora que começarem os campeonatos realmente importantes. É legal que o Gerson esteja com a cabeça boa, com a cabeça bacana, porque ele é o cara que é um dos mais importantes jogadores do Flamengo, se não o mais importante nos últimos jogos do ano passado.
foi o jogador que mais apareceu. Então esse é o ponto a ser colocado em cima de toda essa situação. E sobre a valorização, tem até um ponto, né, que ele chega a falar, Flávio, a valorização chegou ou não chegou? Digo isso, se acontecer a situação de ir para outro clube, a gente pode ter certeza, nós vamos. Porque também em determinado momento aqui ele fala do carinho do Gerson pelo Flamengo, só joga, aqui no Brasil, o futebol brasileiro só joga com a camisa do Flamengo, mas também ele abre uma porta aqui, né, se acontecer a situação de ir para outro clube, nós vamos. Né, falando aqui o pai do Gerson, lembrando que nesse momento, aí o torcedor vai se perguntar, o Gerson vai sair agora do Flamengo? Se ele estiver de olho na Europa, acho que não, porque até já fechou lá a janela da Inglaterra, da Espanha, das principais ligas europeias já fechou, a não ser que vá para um segundo escalão, terceiro escalão, vá buscar alguma coisa por lá. Mas da primeira prateleira da Europa já fechou. E o Gerson com 28 anos. Não teria espaço na primeira prateleira. Não teria esse espaço. Mesmo com o espaço que o Gerson vem ganhando na seleção brasileira. A gente sabe que a seleção, querendo ou não, é uma vitrine. É verdade. Tanto que o Fabrício Bruno fez 2 jogos pela seleção brasileira e interessou o futebol da Inglaterra. Mas sabe, eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. Já tive 2 passagens por lá e acabaram de maneira frustrante. Então, acho muito difícil. E eu falei isso na sexta-feira, vou falar de novo. Acho uma grande besteira esse negócio de eu não jogo em outro time e tal. Tem que jogar onde aparecer, é oportunidade. O cara tem que ser profissional. O cara, quando joga futebol, quando pratica um esporte, tem que torcer para ele, não tem que torcer para nada. Eu não gosto desse negócio do torcedor. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Bandeira de Mello e ele falava da história de profissionalizar e tal. Aí eu disse a ele, o senhor só pretende contratar torcedor do Flamengo, na administração do Flamengo? Ele falou, não, mas a maioria será do Flamengo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a maioria dos torcedores do Rio de Janeiro torcem para o Flamengo. Então qualquer equipe, toda equipe profissional de qualquer setor tem mais torcedores do Flamengo por causa disso. E eu gostei muito dessa resposta. Eu acho que o cara não pode torcer na hora que ele está trabalhando. O Gerson não é um torcedor do Flamengo, ele é um jogador de futebol profissional. Se aparecer uma proposta do Palmeiras, e for convencido, tem que ir Palmeiras. Cruzeiro, Atlético, Corinthians já é mais complicado, aí já tem que pensar mais. Mas se aparecer uma proposta interessante, o cara tem que ir. Claro que é problema de cada um sabe da sua vida. Mas eu não gosto dessa postura, só jogo nesse time, só jogo naquele time. O Guerreiro falou isso, pode dar uma baita confusão para a vida dele, né? Por que só joga num time? Não existe isso, pô. Não existe isso aí. Tem que jogar profissionalmente. O Vinha, quando foi apresentado no Flamengo, agora está machucado, né? Aí cobraram dele, né? Você quando chegou no Palmeiras e tudo, dado momento, você disse que não jogaria outro clube brasileiro. A resposta dele falou, eu disse aquilo que vocês queriam ouvir. Bom, se e essa fala do Vinha, ele estava jogando lá fora, e aí fizeram uma entrevista com ele, o portal Nosso Palestra fez. Portal palmeirense. Relembrando a passagem dele pelo Palmeiras, perguntando, gostaria de voltar? E ele deu essa declaração. Sim. No Brasil só jogo no Palmeiras. E aí quando ele veio aqui pro Flamengo, ele também, aí nisso que trouxe o Mauro, né? Ele disse, eu disse aquilo que eles queriam ouvir. Ótimo, você sabe beijar a camisa, beija. Porque sabe o que acontece? Esse tipo de pergunta é o tipo da pergunta que só coloca o jogador numa situação embaraçosa. Porque ele é obrigado a mentir. Porque ele é obrigado a mentir, por quê? Vamos supor, você pega amanhã vamos pegar um jogador o próprio Gerson. Pega o Gerson amanhã e fala, Gerson, você jogaria outro clube do Brasil? Ele fala sim. Ele vai se queimar com a torcida do Flamengo para quê? Verdade. Por que o Vinha, que tinha passado bem pelo Palmeiras, se queimar com a torcida do Palmeiras? O cara faz a pergunta dessa, não, claro, lógico. Amanhã, olha, eu tô uma proposta aqui, eu aceitei. Então o cara é meio que obrigado a mentir, porque ou ele vai fazer um sincericídio, né? Porque a resposta para isso é óbvia. Sim, eu jogaria em outro clube, claro. Raríssimos são jogadores que, por uma questão afetiva, também não jogariam. Totti, né? Totti é o caso que eu lembro. Cada vez mais raro. E assim, faz parte, cara. Negócios. Entendeu? Pô, o Rivelino era ídolo do Corinthians. Aí tem uma final do Campeonato Paulista, o Palmeiras ganha do Corinthians e tudo caiu em cima do Rivelino. Ele foi pro Fluminense. Se alguém perguntasse ao Rivelino 2 anos antes, 1 ano antes, talvez ele falasse, não, nunca vou sair do Corinthians. Ele era uma cria do clube, ídolo do clube, campeão do mundo. Pô, um jogador importantíssimo. E de uma família de palmeirenses. Pois é, mas ele tinha a família virou corintiana. Pois é, uma identificação enorme com o Corinthians. Claro. Chegou um momento, tanto que hoje ele fala como corintiano, muito mais. Claro. Mas ele foi pro Fluminense, lá que ele foi campeão e tal, virou ídolo no Fluminense, fez sucesso por lá. Então, esse tipo de pergunta, ele quase obriga o cara a mentir. Porque se ele falar se ele falar racionalmente, ele vai dizer, olha, gosto muito do clube tal, aqui onde eu estou, onde eu joguei, né? Adoro a torcida, sou muito grato. Mas, cara, eu sou um profissional. Se aparecer uma proposta de outro clube,
E se ele fala isso, aí, olha só, é um traidor, mercenário. É a profissão dele, cara. Ele, sabe, não. E assim, às vezes acontece a situação que o ex-clube, o cara está no exterior, ele quer voltar, por exemplo. O ex-clube não tem interesse em contratá-lo. E o outro clube vai lá e contrata, é do jogo. Ou paga mais. Ou paga mais, porque às vezes acontece o quê? O ex-clube não quer contratar. Não preciso do jogador para essa posição nesse momento, ou não tenho condições financeiras de fazer esse investimento, e o outro tem. Acabou, e segue, é normal. O caso do Rony também, né, Mauro? Tipo assim, o clube determinou que é fim de ciclo. O cara até pode gostar do Palmeiras, ele pode dar uma declaração dessa. Só mas se amanhã o São Paulo, o Corinthians ou o Santos quiser contratar, ele ia fazer o quê? Mas ele está indo muito bem. Ele não está abrindo mão da grana dele, não. Sim. Eu até vou, mas pago o que me deve. Se vocês me pagaram o contrato até o fim, eu vou jogar em qualquer time. Mas tem que pagar. Se o Gerson tivesse feito isso, ele estava na reserva. Isso. Ele nem estava encostado. Ninguém falou que era fim de ciclo. Apenas o treinador da vez, que já mudou várias vezes depois disso. Claro. Agora está lá o De Zerbi, inclusive, e está de novo em segundo lugar no campeonato, que é o possível no campeonato francês, né? Para quem não é o PSG. Claro. Ele daria a volta por cima para fazer, porque ele é um ótimo jogador. Então, assim, esse técnico não gosta de mim. Ou não gosta da minha maneira de jogar. Digamos que ele tivesse razão, que fosse a implicância do técnico. Nem sei se era. Às vezes é o técnico que ele faça uma função que ele não está conseguindo. Né? Mas vamos imaginar que fosse até pessoal. Esse cara vai sair amanhã. Eu tenho meu contrato, eu vou esperar. Eu não vim aqui a passeio, eu vou esperar, vou treinar, vou esperar. Uma hora vai mudar alguma coisa e vai seguir em frente. Ou então, tenta se recolocar no outro clube na própria Europa. Que aí ele mantém o contrato. Se ele é emprestado para o Mônaco, ele mantém o contrato. Ou seja, se ele cumpre o contrato, esse é um ponto importante que o jogador tem que pensar. Claro. Eu faço um belo contrato lá fora, 5 anos. Se eu cumprir esse contrato, eu saio dono dos meus direitos. E aí eu posso fechar um contrato na Europa, na Arábia Saudita, no Catar, no Brasil, onde for, nos Estados Unidos, e eu vou vender os meus direitos. Porque hoje o mercado está trabalhando exatamente assim. Até em renovação de contrato, os jogadores falam, eu estou renovando, você não vai ter que me recontratar, me paga uma luva aí. Não é o mesmo custo de pagar uma multa daquele cara, mas dá uma turbinada na grana. O Bruno Henrique foi isso, a renovação dele do Flamengo. Foi o que aconteceu. E acontece com todos. O Rony está nessa situação por quê? O Palmeiras não queria perder o jogador, ele estava em alta, fez um contrato, aumentou muito o salário, meteu a multa nas alturas, só que ele teve uma queda de rendimento. Digamos que ele foi mais próximo do normal dele, que ele estava muito além do que ele seria capaz, em tese, de jogar, mas agora ele está na dele, ele tem um contrato em vigor. Então o jogador que sai tem que pensar nisso. O Ropozinho lá, Michael, todo aquele jeitinho dele lá e tal, ele cumpriu o contrato dele. Ele saiu livre. Acabou. O Neymar não quis voltar para o Brasil. O Neymar teve que abrir mão. Claro, ele tinha um contrato em vigor. Ele quis voltar agora. Se ele espera o meio do ano, ele não perde um centavo. Ele fica lá. Ah, mas não me inscreveram. Não joga. Espera. Mas ele quis abrir mão. É um direito dele também. O que não dá é você querer romper o contrato, não abrir mão de nada e você não vai ter esse benefício, que é um tremendo benefício hoje. Se você é bom de bola, você é dono dos seus direitos, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então o jogador tem que ter essa consciência. Eu acho que os empresários devem explicar. Bonitão, você está indo aqui jogar na Inglaterra. Beleza? 5 anos de contrato. Você tem que cumprir. Se você cumprir, ou você vai sair negociado por muita grana e você vai ganhar muito mais, né? Ou então você vai ser o dono dos seus direitos. Você pode voltar para o Brasil ou ir para onde pintar uma oportunidade que te interessa e você vai ganhar o seu salário e mais muito dinheiro que você vai vender os direitos para o clube. E o jogador às vezes não tem essa noção. Eu acho que muitas vezes não tem mesmo. Porque tem muitos que não tem a menor ideia de nada. Não sei se é o caso de um ou outro que a gente citou aqui, mas acho que não. Mas tem jogador que não tem noção de nada. Sobre isso, né? Tem os interesses do jogador, tem os interesses do clube. O Neymar mesmo, naquela entrevista lá para o Romário, o Neymar chega a falar do Flamengo. Ele até falou como separar razão e emoção. Acho que querendo dizer, razão seria o Flamengo, pelo time que o Flamengo tem, né, o conjunto Flamengo, e o Santos a emoção, porque já vestiu a camisa do Santos, tem toda a história. Eu acho que ele quis dizer nesse sentido, até ele fez a brincadeira lá. Isso, viu? Eu acho que o Neymar é mais que isso. O Neymar, eu não talvez pensasse na emoção. O pai dele, não. Eu acho que o pai dele, a emoção é grana no bolso. E o pai dele, para ele ter feito essa troca, emociona. Você pode ter certeza que teve muita emoção por trás disso. Pode ter certeza. O pai do Neymar, ele é um negociante espetacular. Sim. Isso é um elogio. Ele é um negociante espetacular. E quando ele faz um negócio, normalmente... Uma vez eu encontrei com ele, a última vez que eu falei com ele, eu falei, pô, os caras falaram que você não conseguiu tudo. Eu falei, de fato, o menino podia conseguir mais coisa. Agora, eu fiz 2 vezes o melhor contrato do mundo pro meu filho. Tá ruim? Não, tá ótimo. É isso, né? Então, basicamente,
Eu acho que há muita emoção, sim, por trás dessa vinda para o Santos. Muita emoção mesmo. Muita grana. Não acredito que o pai do Neymar abriu mão de 10 centavos porque o Neymar estava querendo voltar para o Santos, que estava bravinho com o Jorge Jesus. É bufunfa. Abriu mão de 10 milhões de euros da rescisão lá com o Al Hilal, mas pode ter certeza, abriu mão desses 10 milhões de euros para ganhar muito mais aqui no Santos. No mínimo igual. Com a certeza que vai ganhar. No mínimo igual. Com a certeza que vai ganhar aqui, No mínimo certamente. igual. O que eu acho correto. E ainda levou uma grana, porque a gente está falando de 65 milhões de euros. Ele levou 55? Não tem. Pô, mas eu grana. acho que é isso que tem que fazer mesmo. Então essa coisa de razão e emoção, o Flamengo não. Quem paga Não foi mais? aquilo que, tipo assim, não, eu tenho 65 milhões de euros para receber, tô abrindo mão de tudo. Imagina, e nem deve. É isso que o Mauro falou. Abrindo mão o de Gerson tudo. deveria ficar lá no cantinho dele, quietinho lá, pô. Não tem. Isso aí, eu tenho certeza que o negócio do Neymar envolve inclusive, 90% do patrocínio do que vier. Não foi um tiro no escuro. Muito provavelmente esses patrocínios já estão, inclusive, alavancados, acertados, talvez até pré-assinados. Dizem até que o próprio Sheik lá do time que ele jogava vai botar uma grana no Santos. Fortes rumores. Falaram do pai do Neymar, agora estão falando que o fundo saudita tem interesse. E Não tem essa de... a história está começando a desenrolar aí. Aí joga pro Neymar, beijar caminho, que o Neymar é assim mesmo. O Neymar, o menino, o Neymar Júnior, ele é assim mesmo. Agora o pai dele, não. O pai dele... E a relação com os árabes é bem boa, né? Até na saída, o Neymar ele faz um post elogiando, ele fala, né, do país, que eu vivi muito bem lá, o que também fazia parte do contrato, assim, de divulgar o país. Tem o post dele com a bandeira da Arábia, falando bem do país, né? Ele fazia parte também da relação. Paris Saint-Germain, ele tinha aplauso, ele ganhava pra aplaudir a torcida, pô. Eu lembro. O que tá muito certo. Porque os caras encheu o saco dele lá, teve até porrada com os caras. Tem que aplaudir. Tá, mas quanto eu ganho pra aplaudir? Eu ganho pra jogar. Eu acho que é perfeito, isso é profissional. Olha o barulho que o Neymar fez chegando aqui. Um barulho, mudou tudo. Mudou o campeonato, mudou tudo. Muda a rede de TV, de televisão, porque também muda tudo. Muda o horário, programação. Velho, isso custa dinheiro. Isso foi conquistado. Paga pra ter isso. E estão pagando, tem que pagar.